Boa noite, meus amigos. Hoje trataremos do contencioso administrativo fiscal ou tributário. Tá? Esse contencioso administrativo tributário nada mais é do que um ato administrativo do Poder Executivo plenamente vinculado. E nele o que? Nele se apura a ocorrência do fato gerador, tá? De um tributo. Tá? E uma vez consumado esse fato gerador do tributo, gera o quê? Uma obrigação tributária. Uma obrigação tributária principal. Tá? E aí o que ocorre? Bom, o Estado, o fisco, toma conhecimento da existência do fato gerador, tá? Em concreto. Tá? Assim o fazendo, ele faz através de ocorrendo uma subsunção tributária, ou seja, uma perfeita concatenação entre o fato material, o fato negocial, o fato material e a hipótese de incidência, ou fato gerador em abstrato, tá? Aí daí gera uma obrigação tributária principal, tá? E aí decorrendo dessa obrigação tributária principal, isso o quê? Provoca o quê? Um lançamento, um procedimento administrativo plenamente vinculado, chamado de lançamento tributário, tá? Lançamento tributário ex officio, ou seja, de ofício, onde a autoridade fazendária, tá, vai apurar a ocorrência do fato gerador, tá, qual é a legislação aplicável à espécie, tá, a amplitude da legislação aplicável à espécie, quem é o contribuinte dessa obrigação tributária e, eventualmente, quem é o responsável tributário, por esta obrigação tributária. A base de cálculo, que é a quantidade em valor, em pecúnia, que valorada legalmente, sobre o qual incide um eventual alíquota, que é um percentual, tá? Para se verificar a quantidade de tributo devido, tá? Um amplitude desse procedimento, tá? Ele é amplo. Por quê? Porque é um procedimento de conhecimento, tá? O Estado reconhece a existência de um fato gerador no mundo material, tá? E aí daí decorre todas as consequências tributárias, jurídicas tributárias, tá? Ou seja, o reconhecimento da existência da obrigação tributária, tá? E culminando eventualmente no reconhecimento da existência do crédito tributário, tá? Esse crédito, ele é o que? Ele é materializado através de uma certidão de dívida ativa, tá? Essa certidão de dívida ativa nada mais é do que um título executivo extrajudicial, que possui as características como tal, ou seja, ela é líquida, há uma liquidez, líquida exigível, tá? Líquida exigível e certa, tá? Então aí isso provavelmente já pode haver através dessa certidão, materialização de dívida do contribuinte, líquida certa e exigível, tá? E pode haver uma cobrança através de uma execução fiscal, tá? Uma execução fiscal através do Poder Judiciário. Bom, o devido processo legal, tá, é um direito constitucional, tá, um direito subjetivo do contribuinte, um direito constitucional, que garante a ele o quê? A ampla defesa, o devido processo legal, as decisões fundamentadas, tá, e todos os recursos inerentes ao procedimento administrativo fiscal, tá? Então daí, ou seja, é oportunizado ao contribuinte através de uma notificação, tá? É oportunizado a ampla defesa e o contraditório. Aí o contribuinte, neste momento preclusivo, deve arguir todas as suas alegações de fato e de direito, tá? Sob pena de preclusão, ou seja, de um eventual trânsito em julgado na esfera administrativa. Ocorre, entretanto, que o trânsito julgado na esfera administrativa não gera o trânsito julgado na esfera judiciária. Isto quer dizer que toda decisão administrativa ela é passível através do direito de ação assegurado pela Constituição Federal,
ele é passível de uma ação judicial, tá? Para a revisão desse procedimento, tudo isso sob o aspecto da legalidade, pois a cobrança do tributo ele é efetivada através de uma atividade administrativa do Executivo plenamente vinculada, isto é, não há nenhum espaço para eventual oportunidade, não há nenhum espaço para eventual conveniência da administração pública em sua cobrança. Ou seja, uma vez consumado o fato gerador, colimbado todos os seus elementos constitutivos, tá, principais e acessórios, tá, isto gera o quê? Efetivamente uma obrigação tributária, onde o Estado, através de uma atividade administrativa plenamente vinculada, tá, fará a apuração de todos os elementos constitutivos deste fato gerador, seus elementos subjetivos, ou seja, quem são os sujeitos desta obrigação tributária, e aí haverá uma inscrição da dívida, inscrição em dívida ativa, tá? E daí se extrai o que? Uma certidão de dívida ativa, que nada mais é do que a materialização, tá, da obrigação tributária principal, tá? Evidentemente que em sede judicial, na execução fiscal, evidentemente, também haverá ampla defesa e contraditório, ou seja, sempre haverá observância ao devido procedimento, ao devido processo legal, do process of law. Ou seja, será garantida a ampla defesa, o contraditório, tá? E todos os recursos inerentes ao procedimento executivo, ou seja, em base de declaração, tá? Em base de terceiros, e etc. Tá? E outras ações eventualmente plausíveis ao caso. Tá? Então, daí se pode observar que o devido processo legal é um direito e uma garantia individual do contribuinte, assegurados assegurados em um Estado democrático de direito. Ou seja, ninguém será privado de seus direitos, ninguém será privado de sua liberdade, ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, o Estado Democrático de Direito tem por baliza, tem por fundamento a devida observância à lei. Muito obrigado e boa noite.